Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Surra de Malte. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, o assunto é o mundo maravilhoso dos maltes com Ana Peterman. E segura a pemba, porque o currículo dela é poderoso. Olha só, engenheira de alimentos, técnica cervejeira, mestre cervejeira pela VLB de Berlim, sommelier de cerveja pelo ICB, tem MBA em gestão de qualidade, deixa eu pegar um ar. Iniciou a carreira cervejeira e malteira em 2008, quando ingressou na Ambev, trabalha nas maltarias do grupo desde então, atuando nas áreas de produção e qualidade do malte. Atualmente é gerente regional de qualidade, sendo responsável pela qualidade das 6 maltarias da América do Sul da Ambev. Ô, meu pai! Professora da Academia da Cerveja, que atualmente já está certificada pela VLB desde 2020. Eu acho que tá bom, né? Tá bom pra vocês? Isso nem é currículo, isso é ficha corrida. Ana, dá um alô pra galera. E aí, gente, tudo bem? Então, em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite. É um prazer estar aqui com a Lud e com o Leandro. Espero poder ajudar aí em todas as dúvidas o máximo possível. E é um tema maravilhoso, né? Falar sobre malte, eu sou suspeita. Então, muito obrigada pelo convite, Lud, e vambora. Vambora. Bem-vinda, Ana. Ô, Lud, deu dor no baço aí? Perdeu o fôlego? Porque, caraca! Rapaz! Sabe quando você era pequeno, que você corria muito, não dava uma dor de viado, assim? Gente, dor no baço. Quando eu era pequena, em Duque de Caxias, falava, porra, tá com dor de viado. Caraca, o currículo dela é tipo isso, é um dia de pique. Pique tá com você. Bem-vinda, Ana, mais uma vez. E hoje, eu sou o Leandro e vocês podem me chamar a Pastry Stout com retrogosto de sucrilhos. Gente, eu espero que ninguém esteja bebendo uma Pastry Stout com retrogosto de sucrilhos, mas eu quero saber o que vocês estão bebendo para acompanhar a nossa conversa. Ana, por favor, o que tem aí? Bom, eu escolhi, então, uma carvoeira da Long, alto estilo aqui, para apreciar esse bate-papo com vocês num dia chuvoso de Porto Alegre. Tem tudo a ver. Muito bom. Você, Luiz? Bom, quem escolheu a cerveja hoje foram os seguidores da Hipacondríaca. E eu comprei 2 cervejas na Motim, aproveitando a proximidade aqui do escritório da Motim Hideout. Eles entregaram aqui super rápido. E os ouvintes escolheram a West Coast IPA, que se chama At the Mountains of Hopness. Enfim, vamos abri-la agora com aquele defeito especial que vocês adoram. É linda, né? Aplaudir de pé, já subiu um aromão aqui, ó. Coisa linda, vou servir loguinho. Agora, por favor, Pastry Stout com retrogosto de sucrilhos. O que você tá bebendo aí? Cara, eu fiquei muito surpreso. Eu tô bebendo uma Bode Brown. Eu tô bebendo uma cerveja de trigo, que é uma... Eu não sei se isso é o estilo real, oficial, mas eles chamam de uma Gratzer Grodzki Ale, que eles apontam como uma Gratzer Grodzki Polish Ale. Cara, muito boa. É uma cerveja de trigo de um jeito que eu nunca tinha bebido antes. Ela é defumada. Só isso. É isso aí. Maravilha. Vejamos a diversidade do mundo da cerveja, não, meus amigos? E do clima também no nosso país continental. Isso aí. E do malte, já que estamos falando de malte, a diversidade do malte. Podemos ser beer influencers, bêbados do rolê, levar Itaipava para os churrascos, mas só um apreciador de cervejas pode salvar a harmonização do outro apreciador. Ajude-nos a encher copos. Seja apoiador do Surra de Lúpulo. Acesse agora apoia.se/surra de lúpulo. As línguas encharcadas de cervejas ruins espalhadas pelo mundo precisam da sua ajuda. Existem futuros bebedores de cerveja artesanais em todos os lugares. No futebol de quarta-feira, nos festivais de rock, até quando a propaganda do puro malte ameaça o bom senso garantindo uma dita qualidade. Essas pessoas precisam da sua ajuda e de mais informação. Conteúdo vasto e repleto de respostas para sanar a nossa curiosidade. Há um bebedor que precisa ser salvo. Seja mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse agora apoia.se/surra de lúpulo e salve mais um bebedor.
Bom, eu apresentei a Ana longamente na abertura do nosso programa para falar milimetricamente o currículo dessa mulher poderosa. E aí eu acho que a gente pode pular essa parte, vamos direto ao ponto, que é muito assunto de malte hoje. Então, Ana, eu acho que pra gente começar com o pezinho direito, dando passinho, baby steps, explica pra todo mundo o que é malte. Tá bom, então vamos lá. Então, começando a falar sobre malte, né? Daí é o meu assunto favorito, né? Então, depois de tantos anos trabalhando com malte, realmente no mundo da cerveja, se tem uma coisa que eu gosto de falar é de malte. Mas o malte, na verdade, é qualquer cereal que passou pelo processo de malteação, né? Então, o malte, ele é aquela matéria-prima que é responsável por fornecer os atributos chaves que fazem, que definem a cerveja como a gente conhece ela hoje. Independente do estilo, da escola, o que seja, o malte está ali colaborando, né, com essa definição. E os principais atributos que o malte fornece para a cerveja são basicamente a cor, o aroma, o sabor, o corpo. Ele vai impactar diretamente na formação e na retenção de espuma. Através da fermentação, ele vai impactar na formação do álcool. Também, através da fermentação de forma direta ou indireta, ele vai acabar impactando na formação de alguns flavors, né? Então, o malte é uma matéria-prima de extrema importância no universo cervejeiro, porque ele realmente vai impactar no processo cervejeiro desde lá do início, da moagem dos grãos, passando pelas curvas de mostura, passando pela formação do trube, pela filtração do mosto e pela eficiência da fermentação, chegando lá no copo da cerveja. Então, em resumo, isso seria o malte. Cara, e aí, já que ele participa de tantas etapas, tantas coisas, vamos primeiro aqui entender quais são os cereais já, assim, usados para a produção de malte. Pelo menos os mais comuns, né? Claro. Na verdade, qualquer cereal que germine, ele pode ser utilizado ou pensado no processo de malteação. E aí, alguns exemplos são muito utilizados hoje já, são a cevada, o trigo, o centeio, o sorgo, a triticale, que é um cereal que as pessoas nem todo mundo conhece, né? A triticale é um cruzamento entre centeio e trigo, e mais aveia, arroz. Então, diversos cereais distintos são utilizados hoje no mundo das maltarias, né? E, claro, dependendo do tipo de cereal utilizado, tu vai ter uma característica diferente no malte produzido e, obviamente, depois um impacto diferente na cerveja. Mas existe uma gama enorme de cereal hoje em dia que pode ser malteado e que é malteado. Caralho, peraí, calma. Vamos lá, vamos voltar atrás aí, vamos falar de novo como o Leandro fez aqui, puxou a pergunta, quais são os cereais utilizados na produção do malte. Aí você falou dos que a gente conhece muito, né? Tipo, arroz, cevada. Trigo. Aí você falou de dois que eu queria que a gente, de repente, olhasse um pouquinho mais pra eles. O sorgo, se você tiver alguma coisa pra falar sobre o sorgo, porque ele tem uma característica histórica bem importante, né? Tipo, ele fez parte de composições de cerveja históricas, enfim, que eu acho que é legal. E o outro que você falou que é um cruzamento. A triticale, eu não sou agrônoma, né? Mas assim, eu sei que a triticale, ela é um cereal que ela proveio de um cruzamento entre duas sementes diferentes. Então, uma delas é o trigo e a outra delas é o centeio, né? E ele é utilizado para fazer malte normalmente, passando pelo processo de germinação controlada. E o sorgo é um cereal muito interessante, que ele é um cereal que não possui glúten, né? Então o malte de sorgo é um negócio bacana para produção de cerveja pensando nisso. E até onde eu sei, até onde vai o meu conhecimento, eu entendo que o sorgo, ele é um cereal que já foi muito usado e é muito usado no continente, na África, né? No continente africano. Sim. Então, ou seja, vejam que bacana, né? Então, falando em novas tecnologias, em cerveja low glúten ou sem glúten, dentro do mundo maltarias, a gente pode encontrar algumas opções também, né? Então, o sorgo é uma possibilidade e existe outra possibilidade também, mirro em espanhol, daqui a pouco me vem o nome em português, mas que eu sei que também é malteado na Argentina e também é sem glúten, então é bem interessante. Se essas cervejas sem glúten que estão aparecendo, a Stella sem glúten, a Lakeside sem glúten,
Não tem nada a ver com sorgo. É outro processo para tirar o glúten. É outro processo, exatamente. Você sabe falar sobre esse processo? Porque aí, assim, a dúvida curiosa é assim, ó, vai indo pro outro lado. Na verdade, não é bem a minha especialidade, né? Mas, assim, o que acontece? O processo cervejeiro, ele é realizado normalmente e depois se utiliza algumas tecnologias para reduzir, ou seja, o glúten, ele é uma proteína, certo? Ele é derivado da proteína. Então, se utilizam algumas enzimas, alguns processos que ajudam a realizar a quebra dessa proteína e fazem com que o percentual de glúten na cerveja seja extremamente baixo. Então, nem sempre zero, mas abaixo do que a legislação permite. Sim. Então, muito detalhe sobre isso eu não tenho, infelizmente, tá, mas é mais ou menos isso. E me pareceu alguma coisa como a retirada do álcool da cerveja, em alguns processos também fabris. Exatamente. Cerveja sem álcool, ela pode ser produzida de diversas formas, né? Uma delas é produzindo a cerveja normal e depois retirando o álcool dela. Então, sim. Exato, maravilha. Ana, qual é o cereal mais utilizado para a produção de malte no mundo e por quê? Apesar de a gente poder fazer malte de diversos tipos de cereais, e realmente se faz malte de diversos tipos de cereais no mundo todo, o cereal mais utilizado no mundo é a cevada. E isso existe um porquê, né? A cevada, ela possui algumas características específicas que juntas fazem com que ela seja propícia para o mundo cervejeiro, tanto dentro da maltaria quanto dentro da cervejaria. E algumas dessas características são bem bacanas porque explica um pouco a razão de ser de uma maltaria, né? Então, uma das características da cevada é a presença de casca, que é importante para o malteiro, para o processo de conservação e de malteação, e também é muito importante para o cervejeiro, dependendo da tecnologia de filtração de mosto que ele usa, ele vai precisar da casca, né, para executar a filtração. Outra característica importante é que a cevada, ela possui um baixíssimo percentual de lipídios frente a outros cereais. Então, um baixo percentual de lipídios vai impactar positivamente na estabilidade sensorial da cerveja, né? Então, super positivo. Uma outra característica da cevada é que ela possui uma boa relação entre proteína e amido. Então, por isso é tão importante? Porque ambas substâncias são importantes para o cervejeiro, certo? Só que a gente não quer nem muito de uma, nem muito da outra, e nem o contrário, nem pouco das duas. Então, esse equilíbrio dentro da cervejaria é importante. Por quê? Porque a proteína do cereal, ela vai impactar diretamente na formação de espuma, na retenção da espuma, vai impactar na estabilidade coloidal, né, da cerveja. Também por causa da proteína e do percentual de proteína que a gente consegue produzir dentro da maltaria, o fã, né, que é muito conhecido por ser o principal alimento que a levedura vai usar lá na fermentação, na etapa de multiplicação. Então, um certo teor de proteína, que é ideal na cevada, é muito importante. E com relação ao amido, por que é tão importante? Porque o amido é o rendimento da abraçagem, né? Então, né, quanto mais amido, menos proteína, quanto mais proteína, menos amido, então tem que ter um equilíbrio bacana aí para garantir a qualidade da cerveja. E uma outra característica que a cevada tem também super importante é uma baixa temperatura de gelatinização. E a baixa temperatura de gelatinização, ela vai impactar diretamente lá no trabalho do cervejeiro na mostura. O que é a temperatura de gelatinização, né? A temperatura de gelatinização. Eu imaginei. O que é a temperatura de gelatinização? Ela é basicamente a temperatura onde os grãos de amido do cereal, ele fica exposto para receber a atividade enzimática, ou seja, para receber o ataque das enzimas durante o processo de mosturação. Se a temperatura de gelatinização é maior do que a temperatura de ativação das enzimas, a gente não consegue ter uma mosturação eficiente, porque as enzimas não vão conseguir atacar o amido. Então tem que ser o contrário. A temperatura de gelatinização tem que ser baixa para o amido se preparar, digamos assim, para ele expor as suas cadeias para poder ser, então, atacado pelas enzimas durante o processo de mosturação. Yes, science! E a cevada é perfeita para isso. Na verdade, esse cereal, ele possui um pacote de características positivas, né, tanto para a maltaria quanto para a cervejaria, e é por isso que ele é tão amplamente utilizado no mundo cervejeiro. Caraca! Agora tem um problema
problema com o meu cérebro DDA, que é o seguinte, quando ela falou de temperatura de gelatinização, quem foi que não saiu da minha cabeça, Lud? O garoto gelatina, Leandro. O garoto gelatina. E na hora eu pensei que, putz, mas será que isso tem a ver com até a colorização da cerveja? Nada a ver. Nada a ver. A mas você viu que quando a gente amido... falou de gelatina, e ela, não. Antes de você perguntar da cor da cerveja, ela, não. Para tudo. Muito bom. Na verdade, nada mais é do que preparar o amido, né? Digamos que o amido ele tá todo empacotadinho e ele precisa abrir as cadeias, né? Para a enzima poder chegar nele e atuar. Isso que é a temperatura de gelatinização. É uma preparação química do amido que acontece naturalmente. Então, acontece no arroz, quando a gente prepara arroz em casa, ele gelatiniza. Qualquer cereal que tem amido, ele tem uma determinada temperatura de gelatinização. Então, é a mudança na estrutura da cadeia. A gelatinização, você falou de arroz, que aí o arroz, como uma coisa muito próxima da gente, né? Seria quase como se, numa linguagem bem leiga, assim, bem jardim de infância, 3 anos, seria quase que o cozimento dele, porque aí o arroz você cozinhou, esquentou. Isso aí. Caraca, dá pra fazer essa correlação. Na verdade, a história do arroz me levou pra esse lugar por um trauma de infância. Olha só, meu pai era um contra o freak da limpeza em casa, com 3 filhos, viúvo, e com a nossa mãe de criação, que era uma babá que a gente tinha. E ela era atormentada pela maluquice do meu pai. E ela falava assim, vocês têm que comer sem deixar a comida cair no chão. Era tentando educar a gente. Uma criança que comer de qualquer jeito. Claro. E aí, quando caiu um grão de arroz no chão, e meu pai achava, porque ele sentia no sapato, ou seja, um psicopata, aquela gelatininha, aquela massinha que o arroz fica quando tá cozido. Por isso que me veio a história de que gelatina. Olha só, gente. Não, maravilhoso. E eu tava pensando num outro caminho aqui, que é, então quando eu erro no risoto, é isso que acontece. Que vira aquela horrível. Como é que é assim, só pra gente... você falou que o cereal mais utilizado na produção de malte no mundo é a cevada. Não deve ser diferente aqui no Brasil. Também deve ser a nossa maior produção. A gente é autossuficiente em cevada? Você sabe dar essa informação? No Brasil, não. A cevada ela é cultivada normalmente em regiões mais frias, né? Ela precisa ser produzida em regiões mais frias. Então, por exemplo, no Brasil, a produção de cevada acontece no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná. E outras grandes fontes de cevada na América do Sul são a Argentina, que o maior produtor de cevada da América do Sul é a Argentina, e seguido pelo Uruguai. Ou seja, a região sul da América do Sul, né? Do Paraná para baixo, digamos assim. Entendi. E aí, e no Rio Grande do Sul e Paraná e Santa Catarina, a gente tem bastante trabalho com relação à plantação de cevada, várias parcerias e tudo mais, mas realmente a produção não é autossuficiente, não. Ainda está em desenvolvimento, tem muito trabalho para fazer. Legal, bacana. Nesse papo que a gente teve antes aí sobre a cevada e tudo mais, você falou um pouco aí sobre o processo de malteação. O que é esse processo? Tá, legal. Na verdade, o processo de malteação, ele nada mais é do que um processo de germinação controlada do cereal. E aí, quando a gente fala de germinação controlada, a gente tá falando de diversos parâmetros que precisam ser controlados à risca pelos malteiros. E aí, os 3 exemplos mais comuns que a gente utiliza para explicar é a temperatura, o tempo e a umidade durante todo o processo produtivo. E o principal objetivo da malteação é basicamente realizar o enriquecimento enzimático do cereal, né? Então, tanto o malteiro quanto o cervejeiro precisam de enzimas, e essas enzimas vêm do malte. Então, o enriquecimento enzimático é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é realizar uma série de transformações que acontecem lá no endosperma do grão de cevada, que se a gente não realizar, né, se for utilizar somente o cereal in natura, acaba ficando difícil a utilização dele para o processo cervejeiro. Então, a malteação é um processo fundamental dentro da cervejaria, né? Dentro do mundo cervejeiro. Quais são as principais transformações? Então, quais são os principais objetivos da malteação? O primeiro deles é a formação, ativação de enzimas, e aí a gente está falando aí de enzimas proteolíticas, enzimas amidolíticas, enzimas citolíticas, todas enzimas que o malteiro vai precisar dominar, né? E utilizá-las para realizar a transformação do endosperma do grão, assim como
como algumas transformações do endosperma, que é justamente a quebra de grandes moléculas que existem, de proteínas, de carboidratos, dos famosos beta-glucanos. Muitos cervejeiros falam que existem no grão grandes e que acabam fazendo com que esse grão seja duro. E durante a malteação a gente utiliza as enzimas, quebra essas grandes moléculas em moléculas menores, com menor peso molecular, né? E com isso a gente torna o grão de malte um grão friável. E a gente consegue perceber essa diferença quando tu pega um grão de cevada e morde, a gente brinca, né, que tu pode trincar um dente. E se tu pega um grão de malte e morde, ele é friável, ele se desmancha na boca, né? Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas é bem bacana. Então a cevada, quando tu olha os dois, é a mesma coisa, né? Tipo, grãozinho de cevada, grãozinho de malte, nada mudou. Mas aí tu vai lá e morde um e morde o outro, tu vê a diferença. E essa diferença é justamente proveniente dessas quebras, dessas grandes moléculas de proteína e carboidratos que existem no endosperma do grão. Essa é outra razão de existir, né? Outro objetivo da malteação. E mais importante ainda, eu diria que essas grandes moléculas, elas não vão ser absorvidas pela levedura durante a fermentação. A levedura não consegue utilizar essas moléculas gigantescas como nutriente. Então, a gente precisa, sim, realizar essas quebras na malteria para, então, formar os primeiros nutrientes que vão ser utilizados pela levedura lá na frente, lá na fermentação. Então, olha só que bacana, o processo de fermentação já está sendo super induzido ou impactado lá na malteria, né? E um outro objetivo da malteação é formar aquele aroma conhecido, os aromas, os sabores, a cor específica de cada tipo de malte que a gente conhece, né? O caramelo, tostado, torrado e assim por diante. Então, isso que é, em geral, a malteação. Eu tinha lido um pouquinho sobre malteação, que eu tento estudar. Quando a gente recebe uma convidada nesse porte, eu tento dar uma estudadinha, né? A gente tenta não falar bobagem. Mas ainda assim falo muito. Eu tinha lido alguma coisa e eu gosto dessas analogias até 5 anos de idade, a gente já percebeu. Falando sobre a malteação, tem alguma coisa a ver, assim, mal comparando com a germinação do feijãozinho. Quando a gente é pequeno... Feijão no algodão. Aí tem uma coisa de um ambiente, né, que é o algodão, úmido, não sei o que, o tempo. Tem algum sentido que eu tô falando ou nada a ver? Então, muita gente fala isso, tá? Muitas pessoas falam isso e é um jeito simplificado de explicar a malteação, sim. A diferença nisso tudo é o quê? Quando tu planta o feijãozinho no algodão, tu é criança, eu também fiz isso, e tu vai lá, tá na pré-escola e tal, planta o feijãozinho no algodão, pega, vira as costas, sai andando, quando tu volta tem uma planta, né? No caso da maltaria, uma malta não pode virar as costas sem hipótese alguma, então ele tem que controlar no mínimo detalhe tudo. Sim. E não queremos que vire uma planta, né? O objetivo no final é virar um malte. Então a cevada até pode pensar que ela vai germinar e virar uma plantinha, mas ela não vai, ela tem que virar malte. Então essa é a sacada. O mestre malteiro trabalha com enganação. Dissimulação. Sacanagem do negócio, né? Promete, mas não entrega, né? Vamos germinar. Vamos germinar, vai dar tudo certo. Você vai ser uma planta linda, só que não. Entendi. Pensa a felicidade do grãozinho. Em vez de virar uma plantinha, ele vira cerveja. Olha aí. O demônio é ardiloso! Tenta fazer a gente cair nos ardis dele. Agora o objetivo. Isso é proposta de vida. Tá certo. Entendi. A cerveja é o paraíso do grãozinho, sacou? Exato. Depois que você explicou todo esse processo da malteação, eu acho que era legal a gente caminhar para saber quais são as etapas do processo de transformação que ocorre dentro da maltaria, assim, porque a gente ouve falar pouco de maltaria, de fato, assim, eu confesso que para mim é um termo recente, sabe? Eu acho que para uma grande indústria, que é onde você atua, é muito simples, mas quando você pensa em uma cerveja artesanal, eu nem sei como é que isso funciona lá, e se você souber falar sobre isso também, seria bom. Quais são as grandes etapas, então, da malteação? Para simplificar, eu
eu diria que a gente pode dividir o processo de malteação em 4 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa de recebimento da matéria-prima. Por que o recebimento da matéria-prima é tão importante? Porque a gente, no final das contas, o nosso grande objetivo como malteiro é entregar um malte com a melhor qualidade possível, sem reduzir o patamar de qualidade sob hipótese alguma, porque o impacto do malte é muito grande dentro da cervejaria. E para a gente poder fazer isso, o cereal recebido para a malteação, ele tem que ter uma qualidade de ponta, ele tem que ter uma qualidade extrema, ou seja, ele precisa ser um cereal cervejeiro. Então, trazendo para o mundo da cevada, né, para usar um exemplo específico, precisa ser cevada cervejeira. E para a cevada ser caracterizada como cevada cervejeira, existe uma série de parâmetros que a gente precisa controlar, desde o recebimento da cevada lá no campo até o recebimento da matéria-prima da cevada dentro da maltaria, que garantem essa característica. E alguns desses parâmetros são, por exemplo, o tamanho do grão, percentual de umidade, percentual de proteína. Lembra que a gente falou que proteína impacta pra caramba, né, dentro da cervejaria. Algumas análises sensoriais, como aspecto visual, a cor, o odor da cevada, se tá tudo ok. Existe uma análise que é muito importante, que é uma análise chamada de capacidade germinativa do grão. Então, a gente falou antes que a malteação é um processo de germinação controlado. Para o grão germinar, ele precisa ter capacidade germinativa, né? Ele precisa ter essa vitalidade, ela tem que estar boa, senão a gente não consegue fazer um malte homogêneo. Então, esses são alguns exemplos de algumas análises que são realizadas para garantir que o cereal seja cervejeiro. Passando do recebimento do grão, a gente já está com o cereal dentro da maltaria, a gente começa, então, efetivamente o processo produtivo. E aí é dividido nas próximas 3 etapas, que é maceração, germinação e secagem. Na maceração, o principal objetivo é a gente aumentar a umidade do grão, que está em torno de 12, 13, 11%, para até em torno de 40%, dependendo do tipo de malte que tu vai produzir. E aí, por que isso? O grande objetivo desse incremento de umidade é a gente aumentar o metabolismo do grão. É mais ou menos quando tu tá, por exemplo, a gente tá sentado aqui conversando, a nossa respiração tá com uma determinada taxa. A gente vai pra rua e vai correr, a respiração aumenta, né? Aumenta o nosso metabolismo. Então, é a mesma coisa que acontece com o grão. Quando a gente aumenta o teor de umidade do grão, ele aumenta o metabolismo e ele entende que está na hora de germinar. Ele tem as condições propícias para iniciar a germinação. Então, a maceração é o pontapé inicial da indução da germinação do grão. E tá legal, muito lindo, né? Mas como que isso acontece? Na verdade, a maceração ela acontece em grandes tanques, chamados de tanques de maceração, onde a gente faz alguns períodos intercalados de imersão, onde a cevada está imersa totalmente em água, com fornecimento constante de oxigênio. Lembrando, a gente quer a cevada viva, porque ela tem que germinar, então oxigênio é um processo aeróbico. E quando a gente passa para o período seco, depois da imersão, a gente drena toda essa água, a cevada fica dentro desses tanques e é o momento em que ela vai absorver aquela película de água que ficou ao redor do grão, né? E aí também com fornecimento constante de oxigênio, porque o grãozinho, ele tá aumentando o metabolismo. Se ele tá aumentando o metabolismo, ele tá aumentando a respiração, então ele precisa de oxigênio para ele continuar querendo germinar, né? Vivo. Então essa é a etapa de maceração. E aí os parâmetros que a gente controla é basicamente temperatura, tempo, umidade e fornecimento de oxigênio. Maceração daí termina aí. A próxima etapa, então, é a germinação. Os grãos já estão prontos para germinar e eles são transferidos para a etapa de germinação. E aí, na germinação, o principal objetivo é, então, aquele enriquecimento enzimático que eu falei para vocês antes. Então, o grão, na verdade, para ele virar uma planta, digamos assim, e também para virar malte, ele precisa de nutrientes. Os nutrientes estão no endosperma do grão, que é o interior do grão. Para ele consumir esses nutrientes, ele precisa das enzimas, né? Então, basicamente, essa etapa é onde a gente começa a formação e a ativação daquelas enzimas proteolíticas, amidolíticas e citolíticas, que vão, então, realizar a quebra daquelas grandes moléculas que a gente estava falando antes em moléculas menores, e a gente começa a transformar o grão em um grão friável, certo? Isso tudo acontece na germinação. E aí, de novo, quais são os principais parâmetros? Umidade, temperatura, tempo, oxigênio, são os principais parâmetros que o malteiro precisa controlar. Terminando a germinação, a gente já fez as transformações que a gente gostaria, o malte já está ali friável, até a gente está chamando de malte verde, ele ainda não é um malte pronto, né? Então o malte verde, ele é transferido para secagem, e aí a secagem, o que a gente quer? Basicamente tem uma série de objetivos aí. O primeiro deles, redução da umidade, então a gente recebe o grão na secagem com uma umidade ali em torno de 40%, 42%, dependendo
dependendo do tipo de malte que tu tá produzindo, e tu precisa reduzir essa umidade até em torno de 5%. E por que isso é tão... É bastante, né? E aí, por que isso é tão importante? É importante, número 1, porque o malte precisa ser armazenável, né? Então, se ele tá úmido, ele vai estragar, ele não vai ser armazenável. E o segundo objetivo é que a gente não quer transportar água, né? 40% de umidade é um montão. A gente quer transformar malte, a gente quer transportar extrato, né? Então, esse é o outro objetivo da gente reduzir a umidade do grão. O outro objetivo da secagem é basicamente conservar as enzimas e parar todos os processos enzimáticos e bioquímicos que estavam acontecendo na germinação até então. Por quê? Porque se eu não paro os processos enzimáticos, eu vou continuar transformando grão, então eu vou produzir outro malte, não vou produzir o malte que eu queria. Então eu preciso encerrar os processos. Isso acontece com a secagem. Só que aí tem uma pegadinha, porque ao mesmo tempo que eu preciso encerrar os processos através de temperatura, eu também preciso conservar as enzimas, porque o mesmo pacote de enzimas que o malteiro utilizou durante a germinação é o pacote de enzimas que o cervejeiro vai precisar durante a mostura, certo? Então a gente não pode desnaturar as enzimas ou acabar com as enzimas, né, em outras palavras, com a temperatura da secagem. Então o malteiro tem que ter o conhecimento certo para saber qual a curva que ele pode usar, que vai conservar as enzimas e não vai desnaturá-las, né, que vai deixar tudo certo para o cervejeiro. Então esse é o outro objetivo da secagem. Outro objetivo é basicamente a formação de cor, aroma e sabor, né, característicos de cada tipo de malte. E a cor, aroma e sabor, eles são provenientes de uns compostos que a gente chama de melanoidinas. O que são as melanoidinas? Nada mais, nada menos do que o produto da famosa reação de Maillard, né, que os cervejeiros conhecem muito, que é aquela reação que acontece entre os aminoácidos que eu formei durante a germinação, entre os açúcares que eu disponibilizei durante a germinação, com a presença de umidade. Eu tô com 40% de umidade, eu tenho umidade e temperatura. Aí eu formo as melanoidinas, que são as substâncias que geram todos esses aromas e cor e tudo mais no malte que a gente conhece. E por fim, outro objetivo muito importante da secagem é a redução de alguns compostos indesejáveis. Eu não sei se vocês já ouviram falar do DMS. O DMS, ele é uma substância que ele, se existente em altas quantidades no grão de malte, ele vai causar um aroma, um sabor de vegetais cozidos na cerveja, não desejado. Então, esse DMS, ou melhor, o precursor do DMS, ele é formado durante a germinação, é natural do grão, isso vai acontecer. E aí, como ele é volátil, durante a secagem, a gente reduz boa parte desse produto que foi gerado durante o processo de malteação. E aí, claro, depois tem um trabalho muito forte que o cervejeiro tem que fazer para reduzir o resto durante a fervura, né? Então, alguma coisa vai existir. E é por isso que a fervura lá na abraçagem tem que ser muito intensa, porque também vai ajudar a reduzir esse composto indesejável que existe no malte. E aí, finalizando isso, a gente terminaria a secagem, terminaria o processo de malteação. O malte está pronto, é analisado, ele é limpo, né, armazenado e fica aguardando, então, o envio para a cervejaria. E o que é muito bacana, que tu falou um negócio muito legal, Ludi, antes, dizendo que a gente não fala muito, né, do processo de maltaria e tudo mais. Isso, para mim, é um ponto muito crítico no mundo cervejeiro, porque o processo cervejeiro, ele não começou na moagem do grão. O processo cervejeiro começou dentro da maltaria. Então, tudo que o cervejeiro, boa parte do que o cervejeiro precisa para garantir a qualidade do malte, está acontecendo dentro da maltaria. E o malteiro é o responsável por garantir, né, os primeiros nutrientes, digamos assim, para a levedura poder se multiplicar e ter uma fermentação saudável, produzir todos aqueles flavors e aromas maravilhosos que todo mundo gosta de apreciar quando toma uma cerveja. Mas, em resumo, é isso o processo de malteação. Primeiro, uma dúvida simples. Como eu não faço cerveja, eu não sei como o malte é entregue. Como é que ele sai? Ele sai como uma pellet, tipo lúpulo? Ele é um grão? Como é que ele é? Ele é uma pasta? Ele é um grão. Muita gente já me perguntou, inclusive, se é líquido. Não é líquido. Ele é um grão. Grão de malte, se tu pega o grão de cevada e coloca do lado do grão de malte, é igual. É igual. Entendi. Perfeito. Tu só vai conseguir diferenciar, que nem eu falei ele antes, mordendo. É grão. E a outra seria possível fazer uma cerveja
cerveja pegando o malte antes da secura dele? Já me perguntaram isso algumas vezes, certo? Eu vou dar a minha opinião pessoal, na verdade, né? Então, daqui a pouco alguém já testou e tudo mais, mas a minha opinião pessoal é que é bem complicado, né? Porque quando tu termina a germinação antes da secagem, tu não formou a cor, o aroma e o sabor característico do malte que é formado na secagem, né? Então, aquele tostadinho, aquela que os sommeliers gostam de falar, aquela casquinha de pão, né? Aquela cor dourada, vem da reação de Maillard. E a reação de Maillard, ela acontece na secagem. Então, tu já sai perdendo por aí. Outro motivo é que seria muito difícil de moer o grão, porque para uma moagem acontecer da forma fácil, digamos assim, o grão tem que ser friável. Para ele ser friável, ele tem que estar sequinho, né? Então, se tu bota no moinho um grão com 40% de umidade e bota no moinho um grão com 5% de umidade, o resultado vai ser diferente. Outro motivo porque, da minha opinião, é que é na secagem que eu vou reduzir o precursor de DMS, né? E com certeza o precursor de DMS no grão no final da germinação, antes da secagem, ele vai estar numa concentração maior. Isso pode ser prejudicial também para a sensorial de cerveja depois. Mas é uma opinião minha, meu lado, minha visão, né? Daqui a pouco alguém pensa diferente. Perfeito. Mas eu gostei da justificativa da opinião dela. Eu também. Eu sou daquelas que eu não tenho a menor dificuldade de mudar de opinião se alguém chega e me apresenta fatos e argumentos, né? Isso aí. Isso, eu também. Que me ajudam a enxergar por outro lugar. Eu não tenho esse problema. Mas enfim, gostei da sua opinião. Mas já que a gente está falando aqui dessa parte dos aromas, dos sabores, da casquinha de pão, da cor, a gente quer saber assim, quais são os processos a utilizar para a criação de diferentes tipos de malte. E como esses diferentes tipos de malte influenciam nestas percepções de aroma e sabor das cervejas. Como que acontece? O processo é o mesmo. É maceração, recebimento da matéria-prima, maceração, germinação e secagem. As etapas não mudam. O que muda? É a intensidade, são as temperaturas, a umidade e os tempos que a gente acaba alterando para formar as substâncias necessárias para formar cada sensorial, né? Cada cor, cada aroma e cada sabor. Por exemplo, se eu quero fazer um malte com uma cor baixa, né, e com um pacote enzimático alto, né, um malte base que a gente fala, eu vou realizar uma germinação não tão intensa, não tão úmida, digamos assim, certo? E quando eu for para secagem, a minha curva de secagem, ela vai ser realizada com temperaturas mais baixas e com menos tempo, justamente porque eu quero buscar uma reação de Maillard que faz a cor, o aroma e o sabor menos intensa, apenas o suficiente para fazer aquela cor que eu preciso. Se eu quero fazer um malte, vamos usar um malte escuro, um malte, não sei, chocolate, Munique ou alguma coisa mais escura. Então eu vou realizar uma germinação mais intensa, com uma umidade de malte verde mais intenso. Eu vou precisar produzir mais aminoácidos, mais açúcares, que são as duas substâncias necessárias para a reação de Maillard, para que ela ocorra. E aí lá na secagem eu vou propiciar temperaturas que vão me auxiliar a intensificar a reação de Maillard. E muitas vezes, se for até um malte com uma cor mais alta, eu não vou querer só a reação de Maillard, eu vou querer outras reações, por exemplo, caramelização. Então existem outras reações que também o malteiro precisa conhecer, e tudo isso está linkado com qual temperatura que tu usa na secagem, qual o tempo que tu usa em cada patamar de temperatura e quão intenso foi o teu processo na germinação. Então basicamente essas são as diferenças. E aí, outra coisa que é bacana de falar quando a gente fala de maltes diferentes, cores diferentes e tudo mais, eu costumo dizer que é super importante o cervejeiro, quando ele está produzindo a formulação, a nova formulação dele, a nova receita, a nova cerveja, que ele pegue o malte, que ele cheire, que ele morda, que ele mastigue, porque todo esse processo vai falar muito sobre as características que o malte vai entregar para a tua cerveja. Então tem uma importância enorme todo esse cuidado, né? Eu conhecer o que tu tá usando. E uma vez eu li, agora eu tava me lembrando, eu li um texto num livro que eu achei demais, assim, uma analogia espetacular, que um cervejeiro falou num
livro de matéria-prima, de malte. E ele explicou os diferentes tipos de malte da seguinte forma, que quando o cervejeiro ele tá procurando diferentes tipos de malte com cor diferente para a cerveja dele, é como se ele estivesse fazendo uma pintura. É como se ele estivesse fazendo uma obra de arte. Por quê? Porque as diferentes cores, as diferentes disponibilidades de cores, elas fazem o link com os diferentes tipos e cores de malte existente. E a espessura do pincel que ele utiliza para fazer a pintura vai fazer o link com a intensidade dos aromas, dos sabores e do corpo que aquele cereal, que aquele malte vai fornecer para tua cerveja. E por que eu achei demais essa analogia? Porque ela fala muito que a escolha do tipo de malte para a produção da cerveja, ela tá muito linkada com a mistura entre arte e ciência, né? Arte porque a criatividade do mestre cervejeiro e a ciência porque tu tem que saber o que aquele malte vai gerar no teu processo produtivo, né? Qual é o impacto lá na cerveja no final. Sim. Então, toda essa escolha do tipo de malte, impactos e tudo mais, é uma obra de arte, né? É uma mistura de arte e ciência. Então, eu achei essa analogia muito bacana. Muito boa. Novamente, na minha comparação até 5 anos de idade, né? Quando você falou dos processos para definir se o malte vai ser um malte base mais claro, se ele vai ter um toque caramelo, se ele vai ser mais assim, mais assado, me veio gradação de ponto de carne. Mal passado ao ponto, não sei o que, vermelhinho, né? Ponto bem passado e tal, queimado. Eu, em algum momento na minha cabeça, achei da minha cabeça de que a coloração tivesse a ver com quando a gente fala de torra e tosta. E aí você falou de temperatura. Então tem uma colocação ali, é a temperatura para secagem do malte que vai dar, entre outras coisas, a coloração dele e aí as outras reações. É isso? Isso aí, exatamente. Ou seja, de acordo com a temperatura e dos tempos que utiliza na secagem, vai ter uma determinada reação, uma intensidade dessa reação. E aí vem a cor, o aroma, o sabor e tudo mais. Gente, como é que é bom aprender as coisas, né, gente? Pelo amor de Deus, é que vocês estão só me ouvindo, vocês não estão vendo a minha cara, mas a minha cara toda ficando, tu fica falando um negócio, eu vou me encolhendo na cadeira, depois eu vou explodindo, tipo, eu preciso falar, eu não posso esquecer, porque a minha cabeça, tipo, tem um meme rolando na internet agora, que é o cara do leilão. Então, tipo, na minha cabeça eu tô aqui, cara, eu não posso esquecer disso, nem falar, tem que viver aqui, é difícil. E outra coisa que eu acho legal falar, a gente já falou aqui em outras ocasiões, até quando o Passarelli, lá num dos primeiros programas, se não me engano, ele foi o 2º ou 3º programa, a reação de Maillard, ele deu exemplo como sommelier, como gastrônomo e etc, do bifinho na frigideira, que encostou ali, aí faz aquela camadinha caramelizada, só pra galera trazer pra comparação 5 anos. Tu pode fazer uma comparação, sabe quando tu pega, eu pelo menos gostava muito de fazer isso, faz tempo que eu não faço, inclusive, quando tu pega leite condensado e coloca na panela e quer fazer algum docinho ou alguma coisa, e tu coloca fogo e daí vai mexendo, fica mexendo, ele vai de branquinho, ele vai escurecendo, vai ficando amarelinho, se deixa mais tempo ele vai ficando mais carameladozinho e assim vai indo e a cor vai aumentando até que queima, né? Então o que tá acontecendo ali é a reação de Maillard, é a reação de aminoácidos que são provenientes das proteínas que tem ali dentro com os açúcares. Então, aminoácidos mais açúcar mais umidade, que ali na panela vai ter umidade, né, do próprio produto, e temperatura, que é o fogo embaixo. Do resultado dessa mistura, a gente tira a cor, aroma e sabor. E o aroma muda, né? Quando tu coloca o leite condensado na panela e coloca fogo, vai mexendo, no final não muda só a cor, muda o aroma, muda o sabor. Isso é a reação de Maillard. A mesma coisa que acontece no malte. Pra gente dar prosseguimento nesse assunto maravilhoso, cheio de cores, aromas e sabores, a gente ouve muito falar do mestre cervejeiro, que, né, é responsável pelas panelas, pelos tanques, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, e fala-se menos sobre o mestre malteiro. Conta pra gente sobre esse profissional, os seus desafios, como é que ele atua em conjunto com o mestre cervejeiro, como é que é esse ping-pong, e aí eu volto a pensar em como é que é isso numa fábrica de uma cerveja craft, fora de uma grande indústria. Entendeu? Não sei se ele simplesmente...
uma craft chegar lá e simplesmente, bom, vou comprar esse malte aqui, bom, acabou. Deve ser isso. Nós somos defensores enormes da importância da conexão do mestre cervejeiro com o malteiro. Por quê? Eu costumo dizer, eu falei isso até sábado passado num webinar, que o melhor amigo do mestre cervejeiro precisa ser o malteiro. Por quê? A gente tá falando até agora do tamanho do impacto que o malte tem, né, dentro da cervejaria. Lúpulo tem, a levedura que usa tem, tudo tem. Mas o malte, a gente começa lá de antes da moagem do grão. Tudo tá acontecendo, o processo cervejeiro começa dentro de uma malteria. Então, até pra melhorar a explicação, eu diria que pode imaginar o seguinte, tá tudo no mesmo lugar. Ou seja, tu recebe o grão, tu macera, tu germina, tu seca, tu moe, tu faz a mosturação e vambora com o processo cervejeiro. Então, imagina que isso tudo acontece no mesmo lugar. É uma coisa só, que elas começam antes, bem antes, dentro de uma malteria. Então, por isso que eu costumo dizer que o melhor amigo do meu cervejeiro tem que ser o malteiro. Essa conexão, ela é muito importante. Então, o conhecimento do mestre cervejeiro, do que o malteiro tá fazendo, de como o malteiro pode ajudar ele a ter uma melhor qualidade no processo produtivo da cerveja, é rica demais. Tem aí uma oportunidade enorme de melhorar a qualidade sensorial, estabilidade coloidal, shelf life, coisa pra caramba. Então, reforço, a conexão entre malteiro e cervejeiro, ela precisa existir. Ela é muito importante. E dessa conexão, a gente consegue garantir, então, o que a gente sempre fala, a qualidade lá do início, né? A qualidade lá da matéria-prima. No início, quando tu recebeu, nem expliquei pra vocês, quando tu recebeu o cereal no campo, tu já tá impactando na qualidade da fermentação lá na frente, né? Dependendo do cereal que tu tá recebendo. Então, eu diria que esse é o grande papel do malteiro. O principal desafio do malteiro, na minha opinião, é aprender constantemente e cada vez mais sobre os processos químicos, bioquímicos, enzimáticos. E quando a gente fala que malteação é um processo de germinação controlado, parece simples, mas pensa que dentro de cada um daqueles grãozinhos ali tem uma indústria de enzimas, tem um mundo acontecendo. E o malteiro precisa dominar aquilo. Então, o grande desafio do malteiro é entender a bioquímica no detalhe para que cada ação que ele tome dentro de uma maltaria não tenha consequências negativas, só positivas, né? Fazendo um malte com qualidade, homogêneo, que só vai trazer impactos positivos sobre o cervejeiro. E é ele que vai garantir a qualidade da principal matéria-prima para o cervejeiro. Então, não sei se eu resumi bem, mas basicamente essa é a importância do malteiro. E a vida dele dentro de uma maltaria, a gente pode fazer uma relação com a vida do cervejeiro que cuida da mostura, por exemplo, né? Então, o cervejeiro que está realizando uma mostura, ele precisa dominar processos enzimáticos, bioquímicos, para definir qual a rampa de temperatura que ele vai usar, quais os repousos que ele vai fazer. E dentro da maltaria são os mesmos conhecimentos, né? Então, é a mesma rotina. A única diferença é que o produto no final é diferente, mas são as mesmas enzimas, proteolíticas, amidolíticas e cetolíticas, né? Então, são quebras enzimáticas, falar sobre enzimas, sobre moléculas e aí por diante. Então, para mim, esse é o principal desafio, né, do malteiro. Duas perguntinhas, rapidinho. Uma é correto chamar de mestre malteiro ou eu tô falando uma besteira? É correto. E a segunda pergunta, existe formação específica para mestre malteiro ou é um braço da formação do mestre cervejeiro? Quando tu faz um curso de mestre cervejeiro, por exemplo, o curso de mestre cervejeiro que eu fiz, eu tive aulas de malte durante 3 meses, basicamente. Então, quando tu faz um curso de mestre cervejeiro, tu já aprende sobre malte. E fazer o curso de mestre cervejeiro e não aprender sobre malte é uma falha grande, né? Por causa disso tudo que a gente tá conversando agora. Fundamental. Fundamental, exatamente. Super importante. Mas também, por exemplo, no nosso caso, Ludi, eu não sei como é em outros lugares, tá? Mas no nosso caso, a gente tem um curso de mestre malteiro também dentro da companhia. Então, é um curso que dura 1 ano, onde a gente forma o mestre malteiro em absolutamente tudo que vocês possam imaginar nesse mundo químico, bioquímico. Até fala sobre refrigeração, sobre calor, porque a gente fala de secagem, né? Então, depois passa 1 ano inteiro estudando sobre maltaria para ter uma formação para suportar todo esse conhecimento, né? Para a produção de malte. Nossa, sei nem se eu vou dormir essa noite. Cara, assim, primeiro que, assim, eu tenho certeza que quem tá ouvindo curtiu o programa com você, Ana, porque você é apaixonada, você fala com seus olhos brilhando, sorrisão aberto. É muito legal. Mas assim, você acha que acabou? Acabou não. A gente vai continuar esse papo no conteúdo exclusivo que vai pro nosso grupo de mecenas do Surra de Lúpulo. Quem são
são os mecenas? Aquela galera que nos apoia, que ajuda a manter o projeto em dia, ajuda a manter o projeto no ar. Quer saber como entrar? Manda uma mensagem pra gente, a gente troca uma ideia e te explica certinho como você pode virar um mecenas. Ana, muito obrigado, adorei a sua participação, foi maneiríssima, assim, muito legal mesmo. Eu Obrigada, ainda tô gente. aqui assentando as ideias na cabeça desse leilão que tá aqui rolando na minha cabeça agora, assim, maravilhoso. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia nada sobre malte. Não sabia nada sobre malte. Então, esse programa cumpriu a função, o Surra de Lúpulo, pra mim, pelo menos, cumpriu a função de ser curioso, de vamos perguntar até o último momento. Então, queria te agradecer mais uma vez a presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre malte, então sempre quando quiserem, fiquem à vontade de nos chamar e acredito demais que a gente precisa espalhar conhecimento cervejeiro, né? Então, malte faz parte do mundo cervejeiro. A gente precisa conhecer sobre malte cada vez mais, né? Para produzir cada vez mais produtos com mais qualidade no Brasil. Então, muito obrigada. Foi bacana demais. Vamos agradecer aqui agora no finalzinho desse programa os primeiros malucos mecenas que estão apoiando este programa maravilhoso. Débora Cardoso Severo, Michel Souza, Diego Simão, coisa linda, Hatsk, Cláudio Bolzani, Patrícia Polares ou Priscila Colares, Beatriz de Souza Amorim, mais conhecida como Bia Amorim, a nossa fada, João de Deus de Lis Júnior, Marcelo Matos Leal, Marcelão, Kaique Bossi de Farias, Bruno Cruz da Silva, Débora Rosa Lenin, mais conhecida como cervejeira da porra toda da proa, Luiz Heraldo, Fábio Luiz Bossada, Alex Rodrigues do Nascimento. É isso, galera. Muito obrigada. Não fiquem acanhados. Venham para os mecenas.